Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 1 ao 12. Vou esperar você encontrar. A tradução da Bíblia que eu vou usar hoje é a King James, meu grande Isaac. Esse dia Isaac vai estar pregando aqui também, diz que ele é pregador. Alguém disse que ele é pregador, né? Uma vez me apresentaram o maior pregador do Brasil. Aí quando eu fui olhar na internet, tem um pregador de roupa desse tamanho. Mas não é Isaac não, Isaac é um pregador mesmo, é brincadeira minha aqui. Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. E foram tantos os que se aglomeraram ali, que já não havia lugar, nem a porta, e lhes pregava a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico carregado por 4 homens, não conseguindo levá-lo até Jesus por causa da multidão. Removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus, e por essa abertura no teto baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: Filho, estão perdoados os teus pecados. Entretanto, alguns dos mestres da lei, escribas, que por ali estavam sentados, julgaram em seu íntimo: Como pode esse homem falar desse modo? Está blasfemando. Quem afinal pode perdoar pecados a não ser exclusivamente Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isso que estavam urdindo e lhes questionou: Por que cogitais desta maneira em vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou falar: levanta-te, toma tua maca e vai andando? Todavia, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma tua maca e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando sua maca, saiu andando à frente de todos que estupefatos glorificavam a Deus, exclamando: Nunca vimos nada semelhante a isto. Meus queridos, nós estamos ainda em clima de conferência, a nossa conferência G12, Visão e Missão. Então hoje eu quero tratar com os irmãos sobre o tema A Célula de Jesus. A Bíblia é um livro que fala muito de célula, ainda que a nomenclatura célula não está na Bíblia. A nomenclatura bíblica é a igreja nas casas. E por que chamamos o pequeno grupo de célula, pastor? Porque a igreja é comparada ao corpo de Cristo, e todo o corpo é formado por pequenas células multiplicadoras, que estão vivas para se multiplicar. Então hoje eu quero tratar com os irmãos sobre esse assunto, a célula de Jesus. Em 2003, a minha esposa estava se recuperando de um câncer mortal, e a visão celular estava iniciando na INSEGEC. E o núcleo de treinamento da visão celular no governo dos 12 era Campina Grande. Então, mesmo minha esposa recuperando-se da cirurgia do câncer que ela tinha tido, eu assumi o compromisso de toda terça-feira ir a Campina Grande, me matriculei lá, era chamada Escola de Líderes, hoje que nós chamamos Universidade da Vida, Capacitação Destino, aliás, era a Escola de Líderes. Então eu pedi liberação à minha secretária e disse: eu vou precisar fazer um curso toda terça-feira, você me libera? E ela disse: tudo bem. Eu não era nem pastor nessa época, eu era o líder da congregação. Tudo bem, você pode ir. Eu pegava o ônibus aqui em cima e saía cortando a Paraíba, 7 horas da manhã, chegava meio-dia, corria para o restaurante, almoçava nas pressas, entrava na classe às 14 horas e às 5 horas eu pegava o ônibus e vinha, às vezes, lutando contra o sono para não passar direto para Natal.
parava em Goiânia. 9 meses. Na conclusão da escola de líder, você tinha que apresentar uma tese. É uma espécie de TCC. E foi ali que Deus me deu essa mensagem. A célula de Jesus. Eu tenho essa tese ainda guardada e hoje eu quero pregar com você. Conversar com vocês sobre esse assunto. Hoje, evidentemente, isso faz 2003 para cá, faz muitos anos. Então Deus, estudando esses dias para pregar essa mensagem, Deus trouxe outras realidades além daquilo que eu coloquei na tese. Mas, meus queridos, nós estamos aqui no início do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é o evangelho mais evangelístico. Até porque, primeiro versículo de Marcos, capítulo 1, verso 1, diz, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Alguns vão defender que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho escrito, outros vão defender que é Mateus, o primeiro evangelho escrito, mas uma coisa eu sei, o Evangelho de Marcos é o mais evangelístico. Porque o Evangelho de Marcos é o que apresenta Jesus como evangelista perfeito e Jesus evangelizando e curando. Porque Marcos escreve para os irmãos de Roma num período de grande perseguição e ele quer imprimir na mente dos irmãos a necessidade deles não retrocederem diante da batalha, diante da guerra, diante da luta, mas eles permanecerem fiéis evangelizando, porque o mestre foi o maior exemplo de evangelização e foi também o maior, aquele que mais curava. Eu só queria que desligasse aí essa luz do gabinete, porque aí eu vi o pessoal fica atrapalhando aí. Pronto, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe. Então, queridos, hoje eu quero conversar com vocês aqui no Evangelho de Marcos sobre a célula de Jesus. E nós vamos logo, para a gente não perder tempo, para o primeiro tópico da nossa mensagem, Jesus e as casas. No capítulo 2, Evangelho de Marcos, versículo 1, diz assim: chegando de novo a Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. O povo ficou sabendo que ele estava onde? O povo ficou sabendo que ele estava onde? Diga, em casa, porque Jesus valorizava as casas. Essa casa aqui não é aquela casa que o pregador disse, uma mansão na beira da praia, que Jesus construiu, estalando os dedos assim, e fazendo aparecer mesa, não, essa casa aqui era uma casa simples, eu já estive nessa casa, no que restou dela, é lógico, era a casa de Pedro, mas provavelmente da sogra de Pedro, porque a sogra de Pedro morava com Pedro, devia ser uma boa sogra, porque a sogra morar com o genro e não ter trabalho, deve ser uma sogra boa, glória a Deus pelas sogras. E essa casa se tornou atrativa para a aldeia de Cafarnaum. Por quê? Porque Jesus estava lá. Porque Jesus valoriza as casas. Jesus sempre valorizou as casas. E ele sempre quis estar nas casas. A missão de Jesus era tríplice. A missão de Jesus está fundamentada em 3 bases. Primeira missão, evangelizar. Onde é que Jesus evangelizava? Nas ruas. Jesus evangelizava nas ruas. Segunda missão, ensinar. Onde é que Jesus ensinava? Nas sinagogas. As sinagogas eram um lugar de ensino. Terceira missão, pastorear. Aonde Jesus pastoreava? Nas casas. Então as casas transformavam-se em pontos de pregação evangelístico, mas de doutrinação, de ensino, de pastoreamento, aliás, porque Jesus só pastoreou 12 homens, ele não pastoreava as multidões, ele pregava para as multidões, mas ele pastoreou 12, e os 12 pastorearam as multidões, e ele fazia isso nas casas. Então eu quero só ir passando aqui, só arranhando a superfície, não vou ser profundo aqui nesses pontos, porque eu quero falar exatamente sobre a célula de Jesus e o resultado da célula de Jesus. Então, ponto de número 1, Jesus valorizava tanta casa que aqui ele estava na casa de Pedro. A casa de Pedro.
A casa de Pedro tornou-se lugar de cura e de manifestação do reino de Deus. O texto de Marcos, capítulo 1, versos 29 e 30, diz que o primeiro milagre que Jesus ia fazer de cura, no evangelho de Marcos, é curar a sogra de Pedro. Ele estava lá doente, com a febre, e Jesus chega na casa de Pedro e diz: olha, eu não quero ninguém doente nessa casa. Toca na mão da sogra de Pedro, ela é curada e vai servir, porque quem é curado, está sarado, está sempre servindo. O pastor Jerônimo falou aqui que Deus não ama preguiçoso, e preguiçoso é uma doença. Eu descobri que ela começa na pré-adolescência, e ela vai se agravando. Se chegar na fase adulta e o indivíduo não for curado logo, ela se torna crônica, é a chamada preguicite aguda crônica, não tem remédio para ela. O remédio para ela é um cabo de vassoura, uma enxada, mas tem gente que não quer. Então quem é curado vai servir. Em que sentido, irmãos? No sentido literal da palavra e no sentido espiritual. Se eu não estou servindo na igreja, tem algum problema de enfermidade na minha vida. Pode ser espiritual, pode ser emocional, pode ser algum bloqueio, mas eu quero louvar a Deus que estou diante de uma igreja de servos, todos nós estamos aqui servindo. Casa de Pedro, Jesus manifestou o reino dele, curando a sogra de Pedro, e depois a notícia se espalha. Em segundo lugar, nós vamos encontrar, Jesus gostava tanto das casas, que ele não ficou só na casa de Pedro. Ele visitava a casa de Marta e de Maria e do seu irmão Lázaro, que é lugar de recepção da presença de Jesus e de discipulado. Foi ali que Marta teve uma grande lição com Jesus. A lição de não ficar tão frenética, tão agarrada aos afazeres, que esqueceu os pés de Jesus, onde ela estava aprendendo. A terceira casa é em Atos. Você veja que esse padrão de casa não fica só nos evangelhos, vai para Atos, a casa de Cornélio, onde o Espírito teve liberdade para romper paradigmas. Porque Pedro é um judeu, vai entrando na casa de Cornélio, cheio de preconceito. Judeu não entra na casa de gentil, sentar na mesa de gentil. Deus teve que dar uma visão a Pedro, repetiu a visão 3 vezes. Um anjo teve que aparecer a Cornélio, o Espírito Santo falou. E quando Pedro chega lá cheio dos seus preconceitos, vai logo dizendo: olha, você sabe, eu sou judeu, e um judeu não pode entrar aqui na casa do gentil, eu só como comida cachê, camarão não dá certo, carne de porco também não, eu sou judeu, mas eu tive uma revelação. E aí, quando ele disse: homem, comece logo a pregar, que faz 3 dias que eu estou em jejum, e esse povo veio aqui para ouvir. Acaba com o protocolo, e a Bíblia diz que quando Pedro começa a pregar, que abre a boca, o Espírito Santo cai e todo mundo é batizado naquela casa, que é lá, e o paradigma, que é exatamente o preconceito, é quebrado, e o Espírito Santo opera. Então, irmão, em Marcos, no Evangelho de Marcos, nós vamos encontrar as casas como lugar de intimidade espiritual, de governo doméstico, de discipulado relacional e de expansão do reino de Deus. Em Marcos capítulo 5, versículo 19, quando Jesus cura o endemoniado gadareno, expulsa aquela legião de 6.000 demônios, ele diz: Jesus, eu quero seguir o Senhor. Aí Jesus disse: não, rapaz, faz o seguinte, volta para a tua casa, primeiro conta aos teus o que Deus fez, porque tem gente que quer ganhar o mundo, e ele mesmo está perdido dentro da sua casa. Não adianta ganhar o mundo se perder a casa. A base da conquista é a casa. Por isso eu aconselho quem não está fazendo o culto doméstico, ainda há tempo, reúna seus filhos. Meus filhos foram criados assim, culto doméstico todos os dias. Ah, meus filhos saíram de casa, tem você e sua esposa, começa com culto doméstico amanhã, porque a presença de Deus continua querendo estar nas casas. Jesus cura um homem lá que era cego, Marcos 8, 26. Aí ele quer seguir Jesus e diz: sai do meio da aldeia desse povo incrédulo, volta para a tua casa, porque lá na casa não tem máscara, lá na casa todo mundo sabe quem é, lá na casa se errou tem que pedir perdão. Então diga comigo: Jesus valoriza
as casas. Por isso o texto diz aqui que ele estava na casa de Pedro. Irmãos, quando eu casei, eu consagrei minha casa a Jesus e disse, ela será um ponto onde a presença de Deus, uma porta onde a presença de Deus vai sempre estar. Você sabe que essa igreja começou na minha casa, com uma célula, com poucas pessoas, muito poucas, e a gente ficava orando e começaram a apelidar a minha casa de casa da bênção, pejorativamente, né? E alguém dizia, eu nunca vi igreja em casa, porque eu nunca li os textos que eu vou passar aqui para vocês hoje. E a célula começou lá, e a glória de Deus começou a vir para a minha casa, e Deus começou, um dia, a glória de Deus estava tão grande na casa, que a porta estava aberta, e o povo foi entrando e disse, rapaz, está melhor do que o culto, que o fogo está pegando ali na casa, e o culto está gelado. Mas eu me lembro que quando eu casei, minha esposa ficou espantada, ela já contou isso aqui, porque eu acordava para orar 5 horas da manhã, e eu tinha um ritual de oração. Meu ritual, chegava primeiro, eu entrava, não tinha menino nem nada, eu ia no quarto que ia ser dos meninos, primeiro para não acordar ela no meu quarto. Aí batia na parede assim, dizia, esses meninos quando nascerem aqui, a glória de Deus vai estar nessas paredes, e eles vão ser cheios de Deus. Aí eu partia para a cozinha. Aí dizer, quem for trabalhar aqui, a glória de Deus vai estar aí batendo o fogão com força. Quem for cozinhar aqui, vai sentir a presença de Deus. Isso chorando e orando em línguas. Aí é na sala, aí é no banheiro. Quem for tomar banho aqui, a glória de Deus vira aí. Consagrava a minha casa. Irmãos, resultado. Todo mundo que trabalhou na minha casa se converteu. Está ali uma Terezinha que hoje é da igreja. Eu não vou nem contar. A última que foi lá para casa é Nilda, é da igreja. Tem Mauricélia, tem tanto. Estão aqui hoje, porque Jesus ama as casas. Ele quer estar nas casas. O contexto de igreja, primariamente, é casa. Templo não é lugar de ser pastoreado, templo é sinagoga, é lugar de se aprender a doutrina, a palavra de Deus. Mas aqui ninguém conhece ninguém, aqui todo mundo é bom, todo mundo é santo. Aqui eu não sei se alguém passou aqui precisando de uma cesta básica, a não ser que alguém conte. Eu não sei aqui se alguém aqui está com uma crise familiar, a não ser que alguém me conte. Aqui é a glória de Deus, é bom, o culto de templo tem que ter, porque a presença de Deus se manifesta, a sua transcendência, a sua grandeza. Mas é nas casas que a simplicidade de Cristo aparece, a sua emanência. É na casa que eu olho para o irmão e sei que ele precisa de um sapato novo. É na casa, no pequeno grupo, que aquele irmão vai ter coragem de abrir o coração e dizer, ore por mim, porque eu estou em uma crise com a minha família, com o meu filho, que eu estou precisando de necessidade. Por isso Deus planejou a igreja primariamente no contexto das casas. Jesus ama as casas. Vocês estão entendendo? Por isso, irmãos, vamos rapidamente agora para o segundo tópico, né? Porque antes de Deus usar alguém publicamente, Ele vai visitar a sua casa. Eu podia contar o avivamento morável. Uma campanha de oração que durou 120 anos, 24 horas. 12 homens e 12 mulheres orando 24 horas. Uma geração morreu e a outra geração continuou, e o avivamento morável espalhou-se pelo mundo. Onde começou? Em uma casa, numa pequena reunião, numa ceia, numa casa. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês, a igreja nas casas, para me mostrar para vocês, que foi assim que a igreja nasceu. Vocês sabem qual é a maior igreja do mundo hoje? Uma vez disseram a Coreia do Sul. Não, já foi. A Coreia do Sul foi a maior igreja do mundo. Sabe por que ela cresceu? Cresceu nas casas, nas células, pequenos grupos. A maior igreja do mundo hoje é na China comunista, onde o evangelho não pode ser pregado em liberdade como nós pregamos, onde o governo
confere até o esboço do pastor, aonde certas verdades não podem ser ditas, mas a igreja da China está explodindo, crescendo, ninguém está segurando o crescimento da igreja da China. Qual é o segredo, pastor? As casas, as pequenas reuniões. Então, a igreja nas casas. Ponto de número 1, nós vamos encontrar, irmãos, a casa de Priscila. Romanos 16, 3 e 5, diz: saudai Priscila e Áquila, e a igreja se reúne na casa deles. Por que a igreja se reunia na casa deles? Porque o cristianismo era ilegal. Nero estava queimando cristãos, Calígula estava jogando cristãos para ser comido por leões. Os imperadores romanos estavam matando e perseguindo a igreja e destruindo, não podia ter templo cristão. O primeiro templo vai surgir 300 e depois, ou 400 anos, está aqui o professor de história da igreja, me corrige depois, lá depois de Teodósio, depois da legalização e oficialização do cristianismo, nessa época, a igreja tinha que estar nas casas, não tinha templo cristão, o templo era judaico, e o judaísmo já tinha rejeitado em massa a igreja. Então Paulo diz: saudai Priscila e Áquila, a igreja que está na casa deles. E o que é que a célula de Priscila e Áquila, a igreja na casa de Priscila e Áquila, era uma casa de quê? Foi ali aonde Priscila e Áquila discipularam Apolo, porque a casa de Priscila e Áquila é a casa do discipulador maturador, ou do discipulado maturador. Eu não tenho tempo para falar sobre Apolo, irmão, mas era um grande pregador, eloquente, mas batista da tradição, sem a glória, sem a unção, com conhecimento de Alexandria, conhecia tudo de teologia, mas não tinha pouca unção e era imaturo. Aí Paulo diz: Priscila, vocês são maduros, discipulem Apolo. Irmão, Apolo tornou-se um homem tão poderoso em Deus por conta do discipulado de Priscila e Áquila, que quando Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 3, Paulo diz: olha, aqui em Corinto eu plantei, mas quem regou foi Apolo, eu só fiz a plantação. O crescimento maior Deus deu, mas Apolo regou. Nós encontramos então, irmãos, eu vou só passar aqui, viu? Porque eu não tenho tempo, eu quero liberar os irmãos. Eu estou com a dívida aí do irmão de Miranda, dizendo que libero ele cedo, e estou liberando tarde, todo domingo. E hoje, em nome de Jesus, é ceia, a gente vai sair daqui cedo. Então, eu só passando. Ponto 2, nós vamos encontrar a casa de Áquila. Priscila e Áquila eram casados, mas em Romanos, Paulo vai falar da casa deles, da igreja na casa deles. Em Coríntios, Paulo vai voltar a falar da igreja na casa deles, e aí nós vamos encontrar que aqui a casa deles, ou a célula na casa deles, torna-se casa de acolhimento e hospitalidade apostólica. Você já abriu a sua casa para receber um servo de Deus, um apóstolo de Deus, um enviado de Deus? Eu fui afetado na minha vida, porque eu hospedei um homem 3 dias na minha casa. Até hoje a vida dele me afetou. Eu entendi porque quando aquele homem pregava sobre o batismo do Espírito Santo, Jesus batizava todas as vezes. Porque quando ele pregava, a igreja ficava paralisada. Como é que eu aprendi? Porque eu saí de 6 horas da manhã para trabalhar no meu comércio, e por incrível que pareça eu fui comerciante. Hoje eu sou um comerciante falido, mas feliz. Graças a Deus, porque sou pastor. E minha esposa trabalhava no comércio do pai dela. A gente se levantava de 6 horas da manhã e ele estava lá de joelho. Aí eu voltava para almoçar de meio-dia. Mas Gorete, ele estava de joelho. Eu saía para trabalhar de tarde, ele estava de joelho. Eu chegava de casa de tarde, ele estava no banheiro chorando, orando em línguas. Eu ia dormir com a minha esposa, ele no outro quarto, chorando, orando em línguas. E eu aprendi uma coisa: que existe homens de Deus que atraem o céu por conta da oração, porque eu hospedei aquele homem. Até hoje, a vida daquele homem me influenciou a ser um homem que ora, que busca a Deus também. Agora, temos aí a casa de Ninfa, não é?
A célula na casa de Ninfa, ou a igreja na casa de Ninfa, é casa de influência e mordomia do reino. Ninfa era uma mulher provavelmente rica, e ela hospedava a igreja, os irmãos, abriu a casa dela para uma célula, para a igreja estar ali, e patrocinava o reino de Deus, irmãos, porque eu sei que tem gente que não tem habilidade nem para dizer Jesus é o bom e o diabo não presta. E essa pessoa vai ser descartada? Não, ela vai ser usada. Como? Porque às vezes a pessoa não tem habilidade em tantas outras coisas, mas Deus deu a ela uma habilidade da generosidade. Deus deu recursos a ela e ela investe os recursos no reino de Deus e abençoa o reino de Deus. E está fazendo a obra de Deus do mesmo jeito do pastor que está pregando. Então, Ninfa era uma mulher rica que patrocinou a obra de Deus. Celeiros sem propósito apodrecem, irmãos. Celeiros entregues alimentam gerações. Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas está apodrecendo o dinheiro, porque não está investindo no reino. Quarto lugar, a casa de Áfia era a casa de intercessão e restauração. Foi lá quando Onésimo chegou com a carta para a igreja de Éfeso, mas ele ia voltar para o dono dele, Filemon, e Onésimo tinha fugido, porque tinha roubado Filemon, encontrou Paulo numa célula na casa de Paulo, e Paulo evangelizou Filemon. Filemon foi restaurado, e Paulo mandou uma mensagem, Filemon não, Onésimo foi restaurado, e Paulo disse, agora Onésimo, pega essa carta para a igreja de Éfeso, leva a carta, mas Paulo e Filemon, não, tu vai lá na casa de Áfia, fica na casa de Áfia, que Filemon vai lá para a célula da casa de Áfia. E quando foi lá, aí, quando Onésimo entregou a carta que Áfia leu, que Filemon viu, aí na carta Paulo está dizendo, olha, Filemon, daí Onésimo te roubou, mas eu evangelizei ele, ele mudou. E eu estou devolvendo ele agora para você receber ele não como escravo, é como irmão. E outra coisa, se ele deve alguma coisa para você, eu já mandei a conta. E eu estou pagando porque quero, porque tu me deve até a própria vida. Entendesse? Então a casa de Áfia tornou-se um lugar de intercessão e de restauração. A minha e a sua casa podem ser casas restauradoras, casas que saram vínculos e não rompe alianças. Paredes rachadas podem ser restauradas com cimento novo, irmão. Pastor, minha casa está toda rachada. Vamos colocar o cimento novo da palavra de Deus. Quinto lugar, a casa de Maria, mãe de João Marcos, era casa de oração e de livramento. Vou passando porque não tenho tempo. Sexto lugar, a casa, Paulo em Atos estava pregando nas ruas, mas de casa em casa. Todo dia Paulo queria abrir uma célula. Irmão, tem uma casa aí que não tem célula, eu quero ir lá. Vamos abrir a célula. E Paulo encheu a cidade de Éfeso, aqui era em Éfeso, de células, de casas. E lá ele formou pastores. Não tem lugar melhor para formar um pastor, o pastor Jerônimo, do que numa célula. O melhor lugar de formar um pastor é uma célula. Porque se você entregar uma célula a um indivíduo e ele não tiver condições de tomar conta de uma célula, o apóstolo Reinaldo disse que um pastor chegou para ele e disse, apóstolo, o senhor olha por mim que eu estou entrando em depressão. O que é a igreja é trabalho demais. E quantos membros o senhor tem? Tenho 12 membros. Eu digo, meu irmão, quando você chegar a 50, está doido, já morreu. Quem não tem condições de administrar uma célula, de levar uma célula a crescer, jamais terá condições de pastorear uma congregação. Sabe por quê? Porque Jesus disse que eu preciso ser fiel no pouco para Deus me colocar no muito. Foi assim. Então Paulo estava de casa em casa. As casas em Jerusalém eram lugares onde a ceia do Senhor era retratada na sua autenticidade. A Bíblia diz que lá em Jerusalém, nas células, na casa, eles partiam o pão. Enquanto faziam as suas confraternizações, as suas ceias de amor, a ceia foi estabelecida e tornou-se ali uma festa, as festas agapás. Porque é na casa onde a ceia realmente retrata a verdadeira comunhão, irmãos. Às vezes a gente canta aqui, recebi o nosso coração do Pai, nós somos o corpo. Aí olha para o irmão e diz, tem comunhão, é nas pequenas reuniões que a comunhão realmente é estreitada.
Bom, passando aqui, vamos correr e vou para o terceiro e último tópico, porque eu quis só mostrar para vocês aí a base bíblica e teológica para as células. Célula não é invenção de David Young Chu, célula não é invenção de Valnice Milhomens, célula não é invenção de César Castellano, célula é ideia de Deus. Jesus começou as igrejas na casa, a igreja primitiva sobreviveu na casa, as maiores igrejas do mundo são igrejas em célula, e essa igreja aqui é uma igreja em célula. Pastor Jerônimo, se não vivemos células até agora, a partir desse domingo viveremos. Pastor, o senhor vai obrigar todo mundo a fazer célula? Eu não, eu vou orar e jejuar. Mas você vai entender a partir desse púlpito a necessidade de todos estarmos conectados um ao outro e fazermos a obra de Deus primeiro na simplicidade da casa, onde o corpo de Cristo é fortalecido, é estreitado, e onde a multiplicação acontece de verdade, porque o verdadeiro braço evangelístico da igreja são as casas, as células. Agora, vou começar a expor o texto agora. O tópico 3, nós vamos ver os segredos porque a célula de Jesus funcionava, irmãos. Porque aqui está a célula de Jesus. Eu pergunto, estava tendo resultado essa célula de Jesus? Estava ou não estava? Estava ou não estava? Olha aqui, diz que o povo está, a célula de Jesus estava tão cheia que não era mais uma célula, era uma congregação, já era uma igreja. Estava abarrotada, não tinha gente na janela, gente na porta, gente empurrando para querer entrar. Os 4 amigos do paralítico, vem com o paralítico, mas está abarrotada. Qual o segredo, hein? O segredo está aqui, Deus me mostrou em 2003 e realçou com mais detalhes agora. O segredo está aqui. Quantos líderes de célula tem aqui? Levanta a mão, não tenha vergonha não, que eu também eu lidero uma célula de 15 em 15 dias lá em João Pessoa. Quantos reconhecem que a sua célula precisa melhorar? Levanta a mão, a minha precisa. Crescer, explodir, se multiplicar. Vamos aprender com Jesus? Quem quer aprender com Jesus como fazer a célula crescer? Segredo, irmão. Pastor, minha célula já faz 50 anos que eu estou com ela, mas é aquele mesmo povo. Alguma coisa está errada em mim ou em você. Uma vez perguntaram a Charles Spurgeon qual era o maior problema das igrejas. Ele disse os pastores. E eu concordo com Charles Spurgeon. Se a igreja está travada, eu não vou botar a culpa em você, a culpa é minha. Eu não estou orando como devia orar. Se não está acontecendo nada aqui, não está saindo nada desse púlpito. Charles Spurgeon, perguntaram a ele como começar um avivamento na igreja. Ele disse, acenda uma igreja no púlpito, uma fogueira no púlpito. Então vamos lá, para a gente não perder tempo. Em primeiro lugar, segredos da célula de Jesus. Ponto de número 1. Antes da célula havia oração. Veja Marcos, capítulo 1. Verso 35, de madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu de casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. Olha aqui, a célula começa no capítulo 2, verso 1. Há um magnetismo, porque a casa está abarrotada, mas qual é o segredo? De madrugada, o crente vai orar. Diz a música antiga, de madrugada o crente vai orar. Está aqui de madrugada, muito escuro. A palavra madrugada, nesse texto grego aqui, é proi. Proi quer dizer terceira vigília da noite. Terceira vigília da noite para o judeu era de 3 às 6 da manhã. Sabe como Jesus começava o dia? 3 horas da manhã, de joelho, orando até 6. Gerando o que vai acontecer aqui no capítulo 2. Irmãos, nada acontece na terra a não ser que seja Deus usando seus intercessores. A apóstola Valnice dizia, nada acontece na terra a não ser que Deus se mova através dos seus intercessores que oram movidos pelo Espírito Santo e respaldados na palavra de Deus. Pastor, eu quero que minhas células cresçam. O segredo é orar. E não é orar só no dia da célula.
É não orar 15 minutos. Ah, botei as cadeiras aqui, vai começar a minha célula. Jesus abençoe. Não, meu irmão. A célula é da sexta, você começa na segunda, de 3 da manhã às 6 de joelho. Quem acorda? Mas não é obrigado você orar de 3 às 6. Você pode orar às 7, às 4. Você não é obrigado a você orar 3 horas, como Jesus orava. Mas uma hora de oração vai fazer diferença primeiro na sua vida espiritual, na sua família, na atmosfera do culto e certamente fará diferença na sua célula. Porque o grande problema da igreja é que ela sabe o segredo e não pratica, irmãos. O segredo do sucesso na vida do crente é orar, mas nós não oramos. A verdade é essa. Oração não é opção, oração é necessidade, é questão de sobrevivência espiritual. Se Jesus precisou orar, eu e você precisamos orar. E orar sempre. E orar sem jamais esmorecer. E orar como estilo de vida. E orar como obrigação até se tornar devoção. E orar como dever até se tornar prazer. O segredo é orar. Está aqui. 3 às 6, Jesus está orando. Orar e orar mais. Orar e perseverar orando. Orar e juntar oração e lágrimas. Orar e juntar oração, lágrimas e jejum. Orar e clamar. Orar e insistir. Se eu batei, se eu busquei, não encontrei, eu vou procurar até achar. Se não achei, eu vou bater até a porta se abrir. Eu vou todos os dias declarar: a minha célula vai crescer no poder da oração. E aqui eu podia passar o dia todo, a noite toda, mas não tenho tempo. Essa oração é oração de sacrifício, de madrugada. Sem oração não há autoridade espiritual. O altar secreto sustenta o púlpito público. Ah, pastor, mas eu orei muito, há 30 anos atrás, eu orava muito, eu orava, e quando pregava a glória caía. Meu irmão, a oração de ontem já foi, tem que ter combustível novo. Carlos Anaconda, que é um grande evangelista da Argentina, usado em milagre, ele ora e Deus faz coisas assim extraordinárias. O pessoal bruxaria assim, vomita sapo, cobra. Tem um testemunho dele que ele pregou 30 dias em uma cruzada, milagres. Aí quando ele ia descendo, lá vem um cara, 5 homens agarrados com um louco, cara, tudo rasgado. Aí quando o louco foi se aproximando, o Espírito Santo disse assim: 5 legiões. Aí ele disse: sai! Aí o louco puxou os camaradas e saiu correndo. Ele disse: eu já fiz meu trabalho e vou embora. E foi embora. 3 anos depois ele volta para pregar na mesma cidade. Quando ele está pregando, quando ele terminou de pregar, lá veio um homem muito bem vestido, de terno, bem arrumado. Ele disse: pastor Carlos Anaconda, o senhor lembra de mim? Ele disse: não, meu irmão, nunca lhe vi. Ele disse: o louco. Aí ele lembrou. Ele disse: eu era possuído por várias legiões de demônios. Naquele dia que o senhor deu o grito, eu saí gritando, correndo. E eu corri 3 dias e 3 noites sem parar, gritando. Cada grito que dava era uma legião de demônios que saía. E fui liberto. Sabe o que foi que Carlos Anaconda disse? Se eu deixar de orar, a minha oração vira fumaça. Eu nunca vi um crente que ora de verdade ser derrotado e não vê destravar o sobrenatural. Se eu quero que a minha célula cresça, a partir de hoje, eu vou orar com lágrimas, com clamor e com súplica, e o sobrenatural vai acontecer. Mas eu tenho muita coisa para lhes dizer, mas ainda não podeis suportar, dizia Jesus. Ponto de número 2. Por que a célula de Jesus funcionava, pastor? Porque antes do crescimento, o espírito territorial foi vencido. Onde está isso, pastor? Está no capítulo 1. Jesus chega na sinagoga, e Jesus era acostumado a ir naquela sinagoga, e todo mundo visitava aquela sinagoga, e um rapaz, um certo homem, visitava aquela sinagoga religiosamente, anos e anos. Os rabinos abriam o rolo da Torá, lia a Parashá e a Haftarah, e falava aquela pregação morta e sem vida, e nada acontecia. Talvez até Jesus entrou algumas vezes e falou
naquela sinagoga, e aquele homem estava lá quieto, possuído por um demônio religioso. Porque se ele está na sinagoga, era um demônio que gostava de ir de sinagoga, então ele gostava da religião. Porque tem demônio que gosta de igreja, por incrível que pareça. Ele fica lá enrustido dentro da igreja, e como não tem autoridade do púlpito, ele fica lá e nunca se manifesta. Eu fui orar por uma mulher, mais de uma, anos e anos em igreja, não era liberta, não tinha autoridade. No dia que oramos, o demônio saiu e nunca mais voltou. De uma, da outra voltou, porque deu brecha, mas a gente expulsou de novo, porque tem que fechar as brechas. Então, o demônio estava lá. Agora, irmãos, antes de Jesus ir para a sinagoga aqui, o texto diz que ele estava no deserto, no capítulo 1, que eu não vou ler para ganhar tempo, e ele estava em 40 dias de oração e de jejum. Daí ele parte para essa sinagoga. Nesse dia, Jesus entra em Cafarnaum, está lá o homem, quietinho lá. Era o espírito religioso que dominava o território de Cafarnaum e ninguém sabia, lá dentro da sinagoga. Aí Jesus abre a Bíblia, e quando Jesus começa a dizer, no princípio criou Deus, o homem é assim, diz que ele vociferou, gritou. Um dia eu estava no culto, pastor Jerônimo, e eu peguei, quando eu abri a Bíblia, que ia começar a pregar, o demônio pipocou lá. O demônio gritou e disse, que temos nós contigo, Jesus, filho de Nazaré, do Deus vivo. Aí Jesus disse, cala a boca, eu não quero conversa contigo, demônio. Sai. E o demônio saiu. Olha o resultado. Versículo 27. Todos ficaram atônitos, assustados, e perguntaram uns aos outros, o que é isso? Que nova doutrina é essa? Vejam quanta autoridade aos espíritos imundos ele ordena, e eles prontamente obedecem. Assim, rapidamente, a notícia se espalhou, da sua pessoa, e em várias direções por toda aquela região. E o texto vai dizer que depois que a notícia se espalhou, as pessoas começaram a ser atraídas, o resultado começa a acontecer. Então, presta atenção, líder de célula. Tem um demônio na sua rua que está prendendo as pessoas da sua rua para não ouvirem a palavra, para não virem para a sua célula, porque fazer célula e evangelizar não é só abrir a casa e dizer temos uma célula, é fazer guerra espiritual. Existe um espírito territorial que comanda essa cidade, existem demônios que comandam ruas, e nós precisamos usar de autoridade espiritual e mandar eles saírem daquela rua. Você sabe que tem rua que o alcoolismo é pesado lá. É o demônio do alcoolismo. Tem outra rua que é a prostituição, é o espírito da prostituição. Tem outro que é a religiosidade, é o espírito da religiosidade. Como fazer? Líder de célula. Quer ver a sua célula crescer? Começa a fazer guerra espiritual. Vamos voltar a fazer marcha de oração, caminhada de oração que a gente fazia. Junta um grupo de 3 ou 4 membros da célula de oração, de experiência, jejuma o dia todo, ou a semana, e agora, qual é que a gente vai fazer nessa? A gente vai sair na rua, declarando o demônio sai. Eu me lembro do pastor presbiteriano, quando ele começou a abrir uma igreja, o pastor, esqueci o nome dele, presbiteriano barbudo, e ele disse que, travada lá, e ele começou a ir na rua onde a igreja estava, ele se levantava de madrugada, e começava a dizer, em nome de Jesus, sai, e mandou o demônio sair, negócio de doido, presbiteriano, fazer um negócio desse, guerra espiritual. E quando foi um dia, ele fez isso aí de madrugada, sem ninguém ver. E quando, de manhã, um vizinho dele disse, pastor, vem cá, o que é que o senhor estava fazendo? Era o sinal da cruz, o senhor estava fazendo ali, ontem de madrugada? Ele disse, não, eu estava orando. Rapaz, interessante, eu nunca vi isso. Sabe, eu vou visitar a sua igreja, que eu achei interessante, nunca vi ninguém fazendo isso de madrugada. E aquele homem era um homem rico da rua, e começou a visitar a igreja, e começou a trazer as pessoas para a igreja, e a igreja do pastor começou a crescer, porque ele entendeu que existia uma regência espiritual ali. Jesus sabia disso, expulsou o espírito religioso, e aí o negócio começa a se destravar. Terceiro lugar, por que a célula de Jesus funcionava? Porque a anfitriã estava curada. Quem era a anfitriã? A sogra de Pedro, irmão. A
a célula era na casa da sogra de Pedro. Jesus chegou, está a sogra de Pedro curado. Como é que vai fazer o café para o povo da célula? Como vai trazer o bolinho? Está doente. Aí Jesus estende a mão, toca, ela é curada. E ela diz, porque era curada, passou a servir. Uma coisa muito importante na célula é quem vai receber, porque a célula funciona com o líder, com o co-líder, que é o Timóteo, e com o anfitrião. Existem pessoas que devem abrir as portas. Pastor, eu não tenho condições de fazer uma célula. Eu quero abrir a porta da minha casa. Traga a célula para cá, porque trazendo a célula é trazer a presença de Jesus. Porque você está achando que onde é que Jesus está? Jesus está onde o interesse dele é cumprido. E qual é o interesse de Jesus? Ganhar almas. Então abrir a casa para uma célula é dizer, venha para cá, Jesus, porque se o Senhor quer alma, eu vou abrir a casa e as almas vão ouvir a palavra e vão vir, e a sua presença vai estar aqui. A presença de Jesus vai estar na minha casa porque eu comprei o fogão novo, porque eu comprei a geladeira nova, porque eu comprei a televisão nova, porque eu comprei meu... Isso aí não tem nada, Jesus não quer saber disso. Ele quer saber, a presença dele vai estar na tua casa quando você escancarar a minha casa e disser, venha cá, Jesus, venha para minha casa ser um ponto onde a tua palavra vai ser pregada, porque o Senhor está onde a sua palavra é pregada. Agora, meu irmão, você vai abrir a célula, o cara diz, pastor, tudo bem, a minha casa está aqui, pode abrir a célula. O anfitrião doente de emoção, doente de fofoca, doente de tudo quanto não deve ser. Aí o cara vai para a casa dele no dia da célula, ele está dormindo, está com a porta fechada, está assistindo o jogo do Flamengo. Como é que uma célula deve funcionar? Está doente, mas essa noite é noite de cura na nossa alma. Deus vai sarar a nossa alma, e nós vamos entender que nós vamos ser sarados do nosso complexo, do nosso bloqueio, da nossa falta de, eu não posso, eu não sei, eu não tenho capacidade. Você tem, porque o Espírito Santo está em você, você é crente, e você vai ser curado essa noite pelo poder e pelo toque da mão de Jesus, e vai servir a Ele, nem que seja abrindo a sua casa para uma célula. Tem alguém entendendo? Aplauda! Então, meu querido, isso é um ponto muito importante, o anfitrião. Mas vamos lá, quarto lugar. Não, porque casa saudável gera ambiente saudável. Agora, pastor, o senhor vai abrir a célula na casa de um camarada que ele passa o dia todinho brigando com a mulher dele. O filho chamando palavrão. Tudo quanto... Como é que Jesus vem? Quando você abre a célula, Jesus diz, nessa casa eu não vou não. É como o diácono que foi o pastor que foi se hospedar na casa do diácono, e lá tinha uma placa bem grande na casa do diácono, dizendo assim, essa casa é de Jesus. O pastor olhou assim, que bonito, parabéns, meu irmão. Aí foi dormir, o diácono passou a noite todinha, só xingava a mulher xingava ele, batia. Aí quando acordou, o pastor acordou de manhã, placa bonita, meu irmão. Essa casa é de Jesus, mas pelo que eu vi ontem de noite, está alugada a Satanás. Agora, quarto lugar, por que a célula de Jesus funcionava, pastor? Porque o líder evangelizava. Tem gente que evangeliza, mas não evangeliza. Tem hora, mas não evangeliza. Ah, pastor, eu chorei, orei. Jesus orou de 3 às 6. Agora veja aí, o verso 38. Jesus instruiu, no versículo 36, diz assim, Simão e seus amigos saíram para procurá-lo. Então, quando acharam, informaram, todos estão te procurando. Verso 38, Jesus instruiu, vamos seguir para outros lugares, as aldeias vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, porque eu vim para isso, porque para isso que vim. E aconteceu que percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas, expelindo os demônios. 3 às 6, de joelho. Aí, Pedro, Tiago, a porta do quarto de Jesus está aberta. Senhor, tu viste isso ali, André? Não vi, não. Ei, vamos procurar, será que raptaram o mestre? Eu estou vendo uma silhueta ali. 3 horas da manhã, quando os olhos, Jesus está lá de joelho. Pai, Cafarnaum precisa ser salva. Nazaré precisa ser tocada. Jerusalém precisa ser. Eu vim para isso. E eles ficaram lá. Ele deve orar aí 15 minutos, né? Porque 3 horas da manhã. Vamos esperar um pouquinho aqui, Pedro. Esperar. 6 da manhã amanhece. Aí Pedro, Jesus, o Senhor me desculpe, o Senhor terminou a oração, terminei. Todos te procuram, Jesus. O Senhor vai tomar café da manhã? Vamos tomar café com aquele pãozinho de cevada gostoso
gostoso, aquele suco de uva que eu gosto, mas depois aí vocês vão me seguir, sabe por quê? Eu vim, foi para evangelizar. Estou aqui orando em Cafarnaum, vamos passar aqui em todas as casas de Cafarnaum, depois a gente vai para Nazaré, depois a gente parte para Betsaida e sai nesse território todinho, anunciando que hoje de noite vai ter a célula lá na casa de Pedro. Então, orando e evangelizando é resultado. Eu quero que a minha célula cresça, eu não evangelizo. Meu irmão, as pessoas não virão para a igreja. Nós é que temos que buscá-la. Os crentes hoje em dia não querem vir para a igreja, meu irmão. Quanto mais o povo do mundo. É uma guerra. O povo vem para a igreja, para o culto, no dia que quer, na hora que quer. É essa geração em que o amor esfriou, mas Deus vai reacender a chama do amor por ele, por sua causa, por sua casa e pelos perdidos. Nós não somos um clube social, nós somos a igreja de Jesus, e a igreja tem uma missão: ganhar almas, evangelizar. Eu quero que minha célula cresça e fique esperando que o povo... Não. A célula tem que ser evangelística. Toda semana estratégia. Primeiro faz a guerra espiritual, ora e depois visita. Vai lá, evangeliza. Toda semana cria uma coisa diferente. Cria um mecanismo. Busca de Deus e vai em busca dos perdidos. Se deu certo com Jesus, vai dar certo comigo e vai dar certo com você. É por isso que Gorete, lá de João Pessoa, está me ouvindo. Eu admiro demais. Gorete é uma viúva sozinha. Às vezes eu chego lá, meu pastor João, ela está na casa do povo. Não é isso, pastor? A gente chega batendo na porta, cadê Gorete? Está na casa do povo. Não é porque tem uma mulher que está vendo o vulto lá, eu tenho que trazer ela para a cela. Pastor, vai vir um macumbeiro hoje aí, traz, que a gente expulsa o demônio. E assim Deus começou a fazer milagres, curou de câncer, e assim a gente já vai partir. Estou conversando lá para ver se a gente arranja um colégio com o diretor lá, para a gente começar a Universidade da Vida. Já está a Betinha lá, que a gente vai lá em Goiânia ver no colégio, e é assim que cresce, agora eu não faço nada, Jesus, manda as vidas, não, mano, você tem que, se Jesus ia, eu e você temos que ir, amém? Posso ouvir? O líder evangelizava. Crie estratégia de evangelização. Pastor, mas ninguém vai, você vai sozinho, meu irmão. Povo na minha célula, hoje, você fica orando por mim aqui na célula, que eu vou evangelizar. E você vai. Ninguém me ensinou, nem me mandou evangelizar. Eu li um livro chamando Esforço para Ganhar Alma e fiquei doido, no bom sentido. Aí, me acordava de 7 da manhã, de 5 da manhã para orar. De 7 eu tomava café, um adolescente de 16 anos de idade. Enchia um saco de literatura e saía aqui, rua acima, rua abaixo, rua acima, e nos sítios, assim abri ponto de congregação, ganhei tantas vidas para Jesus, porque eu entendi que isso é cristianismo. É por isso que vocês estão aqui essa noite, sentados aqui, ouvindo esse pastor, porque eu resolvi sair da zona do conforto e fazer alguma coisa para Jesus, e essa noite o Espírito vai sacudir você, líder de célula, e você que não é, vai ser líder, vai abrir a sua casa, e nós vamos conquistar esse território. O diabo vai ter que sair daqui pelo poder da oração e do evangelismo. Aplauda a Jesus. Quinto lugar, irmãos, vamos correr. O líder era movido de compaixão. Verso 41. Jesus andando, evangelizando, daqui a pouco lá vem um leproso caindo nos pedaços, de longe, 200 metros, tinha que ter, ele já vinha com aquele chocalho balançando, blim, 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 gritando, imundo, imundo, imundo. Aí olhou 200 metros e disse: Jesus, tem misericórdia de mim? Jesus se aproxima, eu sou leproso. E a Bíblia diz: Jesus, movido de compaixão, estendeu a mão e tocou, e o leproso foi curado. Se eu faço a célula religiosamente, para cumprir meta, porque o pastor pediu, não vai acontecer nada. Mas se eu faço a célula em lágrimas, em dores profundas de parto,
em compaixão. Esplagnizomai é a palavra, uma aguilhada na boca do estômago. Se eu estou sentindo a dor do drogado, da prostituta, do maconheiro, do desordeiro, do perdido, eu serei movido de compaixão. Eu vou deixar de ser religioso, estático e parado. Eu serei movido e irei e ganharei as vidas para Jesus. Tem crente aí? Aplauda. Agora, você tem que pedir o Espírito Santo para fazer essa coisa nascer dentro de você. Aí você vai amar célula, você vai amar evangelismo, você vai amar a obra de Deus. Você vai ser como Jesus. Sexto lugar, porque a palavra de Deus era pregada, capítulo 2. Chegando em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo soube que estava em casa, verso 2, foram tantos que se aglomeraram ali, já não havia lugar, nem na porta, e lhes pregava a palavra. Meu irmão, uma célula, todo mundo junto para conversar, porque foi quem ganhou foi o Vasco, foi o Flamengo, qual foi o sapato que a irmã estava, o brinco que a outra estava. Meu irmão, célula é lugar de pregar a palavra, não é lugar de aula teológica, como bem ensinou o pastor Marcos aqui, mas é para se ensinar com a simplicidade do evangelho a palavra. Agora, como é que eu vou ensinar a palavra se eu não conheço? Eu vou ensinar o quê? Eu não leio Bíblia, eu não conheço Bíblia, como é que eu vou ensinar? Ensinar a palavra. É por isso que eu sei que os líderes aqui são muito bem preparados em a palavra, mas amanhã eu vou colocar no grupo de liderança os sermões que serão pregados nas células, que vai facilitar. Todos evangelísticos. Por exemplo, esse sermão aqui, de hoje. Eu estou pregando para a igreja, mas a gente pode pregar evangelístico. Qualquer texto da Bíblia você prega evangelisticamente. Por exemplo, está aqui. Está aqui. Jesus estava na casa de Pedro, e tinha um homem paralítico que não podia andar, que estava ouvindo que Jesus estava, os amigos dele estavam ouvindo, mas estava paralítico. Primeiro ponto da mensagem aqui evangelística: o homem é pecador e o pecado afastou ele de Deus, ele está caído, paralisado, não pode se aproximar de Jesus. E você começa a pregar na célula o que o pecado fez, atrofiou as pernas espirituais do homem. Depois tinha 4 amigos dele que conduziram ele a Jesus. Aí você diz: o homem não pode se aproximar de Deus sozinho por causa do pecado, mas existem os amigos que querem levar. E os amigos são 4, existem 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Evangelho é a mensagem de que Jesus salva. Então, meu amigo, você está aqui nessa noite, aqui nessa célula, o pecado tanto atingiu a mim e a você, nós não podemos nos aproximar de Deus, mas eu vim aqui para pregar o evangelho conduz você a Jesus. Aí, terceiro ponto, Jesus chegou, o homem era paralítico, Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. Jesus está mais preocupado com o pecado do que com a cura física. Jesus perdoa o pecado e cura o corpo. Aí você prega aí: o pecado traz doença, traz morte, traz problema na família, traz depressão, traz tudo, mas Jesus perdoa o teu pecado. Pronto, mostrou o plano da salvação. Esse é o esboço que eu vou dar para vocês aí. A partir de amanhã, toda a célula vai ter o seu esboço evangelístico. Vamos terminar, né? A pastora Gorete já olhou para mim 5 vezes. Por que a célula de Jesus funcionava? Porque o líder estava presente e a sua presença carregava os dons do Espírito. Está aqui, ó. Quando Jesus chega, trazem o paralítico, levando para o 4, e Jesus olha para o paralítico e vê que a necessidade maior dele é o perdão. Jesus podia dizer: vou te curar. Mas de que adianta ser curado do corpo e perder a alma e o pecado levar para a condenação? Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. Aí os murmuradores, fariseus, religiosos, escribas, que sempre estão no meio, né, estavam dizendo com ele: perdoa o pecado, ele é Deus. É claro que ele é Deus, mas eles não sabiam. Aí Jesus teve aqui o dom do Espírito, a palavra do conhecimento, ativada em Jesus. Jesus olhou para eles e disse: eu sei o que vocês estão pensando. A palavra do conhecimento, aqui é o dom da palavra do conhecimento. Qual é mais fácil dizer ao paralítico: perdoado os teus pecados, ou levanta-te, toma a tua cama e anda? Todo mundo ficou calado. Para vocês saberem que eu sou Deus, vocês estão achando que eu sou Deus? E que posso perdoar pecado? Paralítico,
Sim, Jesus. Levanta-te, toma a tua cama e anda. O homem deu um pulo, botou a maca nas costas e todo mundo glorificou a Deus. Aí, que você quer que a tua célula cresça, começa a expulsar demônio. Quando for uma pessoa endemoniada na tua célula, quando ela for liberta, ela vai trazer outro endemoniado, aí você expulsa também. Ore pelo enfermo, ele vai ser curado, depois o outro vizinho ele vai trazer. Aí, pastor, mas o senhor já orou até por gente que não enxergava? Você ora pela dor de dente, meu irmão, e pronto. E depois você ora pela dor de cabeça. Aí depois você ora pela coluna. Quando a coluna for curada, a sua fé vai aumentando. Mas se a célula tiver esse ambiente dos dons de Espírito, porque os dons de Espírito, na perspectiva paulina, não foram operacionalizados por Deus para se manifestar no culto grande, foi para manifestar na célula. Quando Paulo escreve, 1 5,14, ele diz, quando vocês se reunirem, meu irmão, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem profecia. Agora imagina aqui, aí diz, todo mundo pode profetizar para aprender, porque ele está no crescimento, e as coisas espirituais se aprendem também. Por isso tem gente que profetiza e erra, não tem problema, está aprendendo. Paulo está dizendo para aprender. Aí, agora imagina que 200 pessoas, cada um entregar uma profecia de 5 minutos aqui no culto, 200 minutos de profecia. Que hora vai terminar esse culto? É lógico que Paulo não está falando ali no culto, ele está falando num ambiente de célula, porque na época dos apóstolos, as células eram o lugar onde a manifestação do reino de Deus crescia, e é por isso que a célula de Jesus está funcionando aqui. As pessoas estão abarrotando a célula porque os milagres estão lá. Então os milagres não é para só acontecer aqui 2 vezes por mês na conferência de avivamento ou de milagres, é para acontecer na sua célula. Comece a orar por milagre na célula, porque quem faz milagre não é o pastor, quem faz é Jesus, e ele vai usar as suas mãos, e os milagres vão atrair as vidas para o reino. Aplauda a Jesus. Escute, o líder estava presente, Jesus estava presente. Irmão, imagina o culto que o pastor não está presente, hein? Ou está de corpo presente, pastor. Tem gente que está no lugar, mas não está. Eu não sei aqui, mas eles têm culto. E o pastor está pregando, a pessoa está na igreja, mas a cabeça dele está no mundo da lua. Está só o corpo aqui. Ele está a 1 milhão, o texto diz, Jesus estava lá. A unção estava com ele. E os milagres estavam com ele. Irmão, você quer que a sua célula cresça, líder, esteja na célula. Como assim? Esteja com o coração, esteja com a mente, esteja com a obstinação do céu, esteja com o sonho, esteja com a perseverança. E se você estiver de verdade, Deus estará lá, Jesus estará lá. Não esteja por obrigação, não esteja porque o pastor pediu para você estar. Vou terminar, último ponto. Aqui eu termino, a gente vai fazer a ceia e eu quero liberar os irmãos de 8h05, 8h10, eu acho que dá para a gente terminar aqui com a ceia. Último ponto. Tudo era feito para a glória de Deus. O texto diz, versículo 12, então ele se levantou e no mesmo instante, tomando a maca, saiu andando à frente de todos, que estupefatos glorificaram a Deus, exclamando, nunca vimos coisa semelhante. Interessante, quem curou aqui literalmente foi Jesus, mas não está dizendo que eles deram glória a Jesus, eles deram glória a Deus. É lógico que Jesus era Deus, mas na mentalidade deles, Jesus não era Deus. Quem é Deus é o Pai, e eles estão glorificando a Deus. Sabe quando é que a tua célula vai crescer? E a minha? Essa igreja vai crescer desenfreadamente quando nós fizermos tudo para a glória de Deus. Eu não vou fazer minha célula para o pastor ver que eu estou fazendo direitinho, porque para cumprir a meta, eu vou fazer por obediência a Deus. Mas eu não amo célula, mas eu tenho que obedecer a palavra que diz que eu tenho que ganhar, que evangelizar, que a igreja cresceu assim. Então, por obediência a Deus e para a glória de Deus, eu faço, e quando Deus é glorificado, e resultados vêm. Deixa eu contar aqui a experiência quando Deus me humilhou publicamente, há muitos anos atrás. Eu fui assistir um culto na igreja, eu não era o pregador, e lá me deram uma oportunidade, na igreja gigante, eu novo convertido. Aí eu peguei a Bíblia, abri em Atos capítulo 3 e li 3 versículos,
espontaneamente, não tinha preparado sermão, não tinha esboço, e preguei em 15 minutos, logo uma explosão, pá, a igreja foi ao delírio da glória de Deus. Eu fiquei, meu Jesus, o que foi isso? Aí foi embora, e os irmãos, pastor não, meu irmão, que mensagem que, em 15 minutos, era para ter pregado mais. Eu disse, não, mas eu... E aí, eles me convidaram para um pré-congresso grande nessa igreja. Antes deles me convidarem, eu tinha feito um jejum de 3 dias só na água. Rapaz ainda, solteiro. Ia ter culto na igreja, culto de jovens, ninguém sabia quem ia pregar, porque nem se avisava. Mas eu sabia que eu ia pregar naquele dia. 3 dias de jejum só na água. Sentado aqui do lado, o culto estava uma geladeira. Parece que a morte pairava no ar. O irmão olhou para mim e disse, que culto gelado é esse que estava dirigindo? Eu disse, daqui a pouco vai pegar fogo. Eu peguei o microfone e preguei naquele dia sobre Deus não é Deus de mortos e Deus de vivos. Irmãos, a unção de Deus veio sobre mim. Eu me saí fora do chão. As palavras saíram como rejada. A igreja caiu no choro. E eu disse, meu Deus, que coisa boa jejuar 3 dias só com água. A glória de Deus vem. Aí eu ia pregar no pré-congresso. Aí emendei a semana de jejum. Pegue oração. Fui para o pré-congresso, a igreja lotada. Eu sentei no púlpito e a glória de Deus na igreja, o fogo caindo. Eu disse, daqui a pouco o céu vai se arrebentar aqui. Irmãos, agora vamos ouvir o pregador oficial. Eu peguei a Bíblia, abri a Bíblia, vai para lá, vai para cá. A igreja ficou gelada. Não aconteceu nada. Eu fiquei decepcionado. Quando terminou, o cara veio me dar a oferta do combustível e olhou para mim rindo, como quem diz, cadê o pregador daquele dia? E eu voltei para casa humilhado. E disse, meu Deus, o que é isso? Jejuei naquele dia, 3 dias só com água, o Senhor fez aquilo. Naquele dia nem orar eu tinha orado, nem estudar, a igreja explodiu. E hoje, aí Deus, eu estou abatendo o teu orgulho, estou humilhando a tua soberba, porque não é o teu jejum, não é a tua oração, não é a tua habilidade, tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Se você quer que a sua igreja, que a igreja cresça, que a sua célula cresça, que as coisas destravem na sua vida, aprenda a fazer tudo para a glória de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ah, pastor, só tem eu e mais 2 pessoas na célula, não tem problema. Você está fazendo para a glória de Deus, ele está vendo a multiplicação, vai vir. Pastor, mas eu estou sozinho. Mas você não está fazendo para aparecer, para dizer que é número, para ganhar like, para postar nas redes sociais. Você está fazendo para a glória de Deus. Então, se ele está sendo glorificado, a glória dele vai ser atraída, e quando a glória dele chegar, a multiplicação chegará também. Aplauda, fique de pé. Escute, a célula de Jesus funcionava porque era sustentada por oração, governada pela palavra, movida por compaixão, cheia do Espírito Santo, centrada na glória de Deus. Uma casa, uma célula cheia de Cristo torna-se uma extensão do céu na terra. Quantos entenderam a mensagem? Levanta a mão. Baixa a mão. Quantos querem que Jesus vá para a sua casa? Fique lá hospedado na sua casa. Levanta a mão. Levanta a mão. Eu quero, pastor. Então, eu não vou fazer o apelo hoje não. Eu vou pregar outras mensagens dessa. Você vai abrir a sua casa para uma célula, ou você vai se alistrar para ser líder de célula. Pastor, eu não sei pregar, não tem problema. Eu vou te mandar o esboço a partir de amanhã. Pastor, mas eu não quero ser líder, mas eu quero abrir a minha casa. Nós vamos arranjar um líder. E Deus vai levantar muitos líderes aqui. Pastor, eu não tenho capacidade. Você tem. Diga como um irmão que foi pregar na praça comigo e disse, diz alguma coisa. Ele pegou o microfone e disse, Jesus é bom e o diabo não presta. Pronto, maior pregação. Amém?
Glória a Deus. Hoje eu não vou fazer apelo sobre isso. Eu quero deixar essa palavra reflexiva, mas pode esperar. Outras virão. E nós vamos celularizar toda essa igreja. Eu não posso obrigar você a estar numa célula, mas no que depender de mim, eu vou estimulá-lo, eu vou incentivá-lo a ser líder de célula, ou a estar numa célula, ou ser um Timóteo, porque essa igreja vai ter que funcionar a partir de hoje como igreja em células de verdade. Já chega da gente estar pregando de célula, somos igreja de célula, e não tem célula, somos igreja em célula, e a célula não cresce. Hoje acabou essa história, somos igreja em célula na visão G12, vamos crescer, vamos nos multiplicar, vamos chegar a 1000 crentes aqui nessa cidade, vamos conquistar Miranda, vamos conquistar Goianinha, vamos conquistar Jundiá, vamos avançar, porque foi assim que a igreja nasceu e é assim que ela vai terminar.